Bom, meus irmãos, 1 Tessalonicenses 5, versículo 19, é uma carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Ele diz: não apagueis, não extingueis, não abafeis o Espírito Santo. Então nós vamos falar hoje sobre ofensas ao Espírito Santo. E antes de nós aprofundar, nós precisamos de entender o que é e quem é o Espírito Santo. Primeiro, o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele, juntamente ali com o Pai e o Filho, ele se forma o Deus Trino, juntamente com o Pai e o Filho. Ou seja, o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa. E o Espírito Santo, para muitos, eles não têm o Espírito Santo como Deus. As testemunhas de Jeová, por exemplo, eles falam que o Espírito Santo é uma força ativa, ou uma força positiva, uma força forte. E então eles não crêem na deidade, na divindade do Espírito Santo. O quanto para nós, ele é Deus, ele é o nosso selo, ele é a nossa garantia, ele é o agente, é quem aplica a salvação. Então, meus irmãos, para ser pessoa, os estudiosos falam que para ser pessoa ela tem que ser dotada de volição, de vontade, de sentimento, de emoções. E o Espírito Santo, ela é uma pessoa, ela tem vontade, ela sente tristeza, ela tem emoções, tem vontade. Qual é a vontade do Espírito Santo? É que nós andemos em santidade. Essa é a vontade dele. Efésios vai dizer: não entristeceis o Espírito Santo. Ou seja, ele pode ser entristecido, ele fica triste com o pecado. Então, meus irmãos, Efésios 4,30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele pode ser entristecido, e no mesmo versículo fala, para não entristecer ele, fala que ele é o nosso selo. Para os irmãos que chegaram aí, nós estamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. O tema é ofensas ao Espírito Santo. Então, para saber que se o Espírito Santo pode ser ofendido, nós precisamos entender quem é ele. Então, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Ele possui os atributos divinos. Ele é uma pessoa. Significa ser pessoa, ele tem vontade, ele pode se entristecer, ele tem sentimento. Então, para muitas religiões, para muitas seitas, para alguns credos, ele é somente uma força positiva, uma força negativa. Certa feita eu estava conversando com uma pessoa da Testemunha de Jeová. Eles não creem em Jesus como Deus e nem no Espírito Santo como Deus. E eu fiz uma pergunta para eles: se o Espírito Santo não é uma pessoa, como vocês falam, então como que a Bíblia diz que ele se entristece? Pode uma força positiva, ativa, entristecer? Resumindo, eles ficaram sem resposta. Falou que ia estudar e depois me passava a resposta até hoje. Então, meus irmãos, ofensas ao Espírito Santo. O Espírito Santo, por ele ser Deus, por ele possuir a divindade, os atributos em si, mesmo assim, tem pessoas que entristecem,
que ofende ele. Então ele é a terceira pessoa da Trindade. Significa ser pessoa, ele tem sentimento, tem vontade. Ele é Deus. O que mais que é o Espírito Santo? Ele é um selo no qual foste selado. Ou seja, o Espírito Santo nos sela. Quando Jesus voltar, a prova que iremos subir para o céu, somente aqueles que têm o selo de Deus, que é o selo, é o Espírito Santo. Ele é o nosso penhor. O que é penhor? Jesus, quando estava aqui nessa terra, quando ele relatou para os seus discípulos que ia subir ao céu, muitos ficaram ali com medo de Jesus ter deixado eles órfãos, sem pai, sem proteção, sem salvador. Só que Jesus vai falar: não, vocês não vão ficar órfãos, eu enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo. Quando Jesus fala o outro Consolador, a palavra Consolador ali é Paracletos, é uma palavra cheia de termos que significa aconselhador, advogado, ajudador, conselheiro, alguém que vai te ajudar na sua caminhada. Então, quando Jesus fala para eles: eu vou enviar, ele envia o Espírito Santo. Ou seja, Jesus, a prova que Jesus vai voltar para nos buscar é que ele deixou algo valioso aqui. Vamos dar um exemplo para os irmãos entenderem. Faz de conta que eu compro uma casa no valor de 50 mil reais, só que eu não pago à vista, e o dono quer ali um penhor para provar que eu vou pagar, e ele quer algo que vale os 50 mil, então eu dou algo que vale 50 mil, ele confia e entrega para minha casa. Isso foi o que aconteceu. A prova que Jesus vai voltar é que ele deixou outro semelhante a ele, para nos provar que ele vai voltar, que não vai nos deixar órfãos. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Ele não nos deixou só, sem pai, sem ajudador, sem auxiliador. O Espírito Santo, ele também é o agente da salvação. Deus é o autor da salvação, a salvação vem de Deus. Jonas 2,9, a salvação vem de Deus. Jesus é o meio da salvação, Jesus é a ponte, Jesus é o elo que liga. Sem Jesus não tem salvação. Logo, o Espírito Santo é o agente, é ele que aplica a regeneração em nós, nos fazendo nova criatura. Lá em Tito 3,5 diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O agente da salvação é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, por ele ser Deus, ele tem morada. Ele tem morada. Onde o Espírito Santo mora? Ele mora no crente, no verdadeiro salvo. Ele é onipresente, ele está em todo lugar, ele está no céu, está na terra. Mas a Bíblia faz questão, detalhadamente, faz questão em dizer que ele mora no crente, mora nos regenerados, nos salvos, nos eleitos, nos escolhidos. Olha só o que diz Salmo 51:11. Davi: não me lances fora da tua presença, e não me tires de mim o teu Espírito Santo. O Espírito Santo morava em Davi. Nós sabemos que no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha de tempo em tempo, ele não fazia morada permanente nas pessoas. O Espírito Santo tinha ocasião para atuar. Nós vemos ali que Sansão, quando ele era possuído pelo Espírito Santo, ele fazia prodígios, ele era forte. Mas certa feita o Espírito Santo se retirou dele. Agora no Novo Testamento, pós a vinda de Jesus, o Espírito Santo ele faz morada no crente. Por isso que nós não cremos que o verdadeiro salvo, ele perde a salvação.
ele não perde o Espírito Santo. Se é morada permanente, é eterno, é sempre. Então, meus irmãos, e o outro versículo, 1 Coríntios 6,19: ou não sabeis que o vosso corpo é templo, morada do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, o Espírito Santo, ele sendo Deus, ele sendo selo, ele habita no crente. Agora, mesmo ele sendo Deus, a terceira pessoa da Trindade, ele sendo selo e ele sendo agente da salvação, e mesmo ele morando em nós, nos crentes verdadeiros, é possível nós ofender a ele, entristecer ele. Pelos crentes, nós podemos entristecê-lo. Pelos ímpios, eles são desprezados, ele é desprezado, é escarnecido. Os ímpios não fazem caso do Espírito Santo. Pelos crentes verdadeiros, às vezes nós entristecemos o Espírito Santo. Quando? Quando nós deixamos as coisas espirituais, eternas, para nos alimentar das coisas terrenas. Quando as notícias, as novidades falam mais alto em nossa cabeça do que as coisas eternas e espirituais. O Espírito Santo se entristece, fica triste com isso. Então, meus irmãos, a Bíblia nos faz uma exortação: não apagueis o Espírito. Isso é para crente, é o crente que tem o Espírito Santo. Não apagueis, não extingueis, não abafeis o Espírito Santo. Tem como abafar? Sabe como é que quando nós abafamos ele em nós? Quando nossa mente fica pensando em coisa terrestre, nós damos mais ênfase, primazia, importância para as coisas supérfluas, inúteis. Ele fica triste, nós apagamos ele, nós abafamos ele em nós. Como que ele vai agir se nós estamos cheios de orgulho, de egoísmo, de falsidade, de hipocrisia? Como que ele vai agir? Nós estamos abafando, restringindo ele, mas ele está em nós. E essas ofensas constituem, primeiro, tentá-lo o Espírito Santo. Aqui foi o caso de Ananias e Safira. Eles venderam as suas posses e foram depositar nos pés dos apóstolos. Só que quando eles vendem as suas propriedades, eles reteve, eles escondeu, eles guardou parte do lucro. E quando foi depositar, Pedro, cheio do Espírito Santo, perguntou: por que você fez isso, Ananias? Você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus, ao Espírito Santo, que é Deus. Logo, o que acontece? Consequências vêm. Ananias expirou-se, morreu. Deus matou. A Bíblia mostra que Deus é um Deus que se ira. Salmo 7,11: Deus é um Deus justo, um Deus que se ira todos os dias. Tem tantas pessoas que só apresentam que Deus é amor, que Deus é longânimo, que Deus é gracioso. Mas o seu amor, a sua graça, não anula a sua ira. Então, Ananias, logo após, Safira vem, separada do seu marido, vem falar. Pedro, sabendo da intenção dela, perguntou as mesmas coisas, e ela falou as mesmas coisas que o seu marido Ananias. Resultado, o mesmo caminho do seu marido. Expirou, morreu, foi enterrado, foi sepultado. E eles ofenderam a Deus, eles tentou ao Espírito Santo. Então, meus irmãos, agora para nós crentes, nós entristecemos ele. Ele fica triste. É tão ruim quando uma pessoa nos entristece, né? Nos magoa, quando nos ofende com palavras fortes,
quando nos deixa para baixo, quer acabar com o nosso alto astral, quer ali tirar o nosso clima de alegria. Nós ficamos pensando aquilo, ficamos tristes, fica aquilo, maquinando aquilo na cabeça. Nossa, não esperava isso do meu irmão, da minha mãe, dos meus familiares, do irmão de igreja, não esperava que ele ia me entristecer. É tão ruim. O Espírito Santo se entristece com nós. Quando nós entristecemos ele, dando brechas para o mal. Lá em Isaías 63, versículo 10 diz: mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, por isso lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. E o outro texto é: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E o Espírito Santo também, ele pode ser apagado, extinto em nós. Que mais? O Espírito Santo pode, as pessoas podem tentar mentir para ele. Não vou falar que podem mentir para ele, ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas pode tentar mentir. Nós vimos aí lá em Atos 5, versículo 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisses aos homens, mas a Deus. O que eu entendo aqui? A primeira implicação. Ananias mentiu para Pedro. Quando nós estamos diante de uma situação séria, religiosa, quando nós inventamos umas desculpas, quando nós tentamos enganar, mentir, nós pode pensar que nós estamos mentindo para o pastor, para o irmão, em coisa séria, mas nós estamos mentindo a Deus, estamos ofendendo a Deus, nós estamos enganando, mentindo ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é testemunha, ele está vendo que não é daquele jeito que nós fizemos. Ele serve de testemunha e nós estamos automaticamente mentindo a ele. Agora, pelo ímpio, ele é resistido pelo ímpio. Nós vemos aí que nós convidamos, pregamos, evangelizamos, às vezes entregamos folhetos, pessoas resistem, não quer. Atos 7:51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistes ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, também o fazeis. Isso aqui Estevão está pregando, fazendo uma exposição desde o Antigo Testamento, e prega para as pessoas ali, os fariseus, os judeus. E Estevão, eles não dão crédito para ele, eles resistem fortemente à pregação de Estevão. E Estevão vai falar: homens de dura cerviz, homens de dura compreensão, de dura cabeça, cerviz é cabeça, é nuca, homens de duro entendimento, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistes ao Espírito Santo. Então, quando um pregador está pregando a palavra de Deus, tem alguém resistindo, não está resistindo ao pregador não, está resistindo ao Espírito Santo, à palavra de Deus. Assim como fizeram os vossos pais, lá no Egito, lá no Antigo Testamento, lá do povo de Israel, o povo judeu, assim como eles fizeram, vocês também estão fazendo o mesmo, seus incircuncisos, homens de duro entendimento, insensíveis, coração de pedras, vocês estão resistindo ao Espírito Santo.
Agora, muitas pessoas também menosprezam os dons do Espírito Santo, mesmo sabendo que Ele é Deus, que Ele é poderoso. Muitas pessoas menosprezam seus dons. Atos 8, 19 e 20, propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. O que acontece aqui? Os discípulos de Jesus estão ali avançando o cristianismo, pregando. Aparece um homem chamado Simão Mágico. Ele era mágico, ele praticava adivinhações. E ele, vendo aquele poder feito através dos apóstolos, ele se admirou. Aí, de imediato, sem entender, ele abraça a fé, o cristianismo. E logo ele começa a agregar ali com os discípulos e ele é logo batizado, ele creu e foi batizado imediatamente. Por quê? Lá no tempo da igreja primitiva, era de costume a pessoa ser batizada logo após o seu credo. Nós vemos o eunuco no capítulo 8, depois desse acontecimento, Filipe está numa carruagem com ele está lendo em Isaías e não compreende. Depois chega Filipe e fala: você compreende o que lê? Ele pega e fala: como eu vou compreender se não tem quem me ensine? Logo Filipe senta com ele, vai na carruagem e explica. Então ele entende aquilo que Filipe explica, logo ele tem a necessidade, a urgência de se batizar. Ele pergunta a Filipe: o que me impede de batizar? Filipe fala: se você crê, você pode ser batizado. Ele creu. Logo ele achou um poço e foi batizado. Esse Simão Mágico, ele creu, ele abraçou a fé e foi batizado. Agora eu quero abrir um parêntese aqui. Não quer dizer, irmãos, esse homem ele foi batizado, mas ele não foi salvo, ele não era salvo. Não era. Não quer dizer que todos que estão na igreja, todos que fizeram profissão de fé, todos que foram batizados, passaram pelas águas do batismo, tomam santa ceia, não, isso não é significado que é salvo. Tem tantas pessoas que se fiam nisso, se baseiam nisso. Ah, você é salvo? Sou por quê? Porque eu batizei. O batismo não é evidência e não é parâmetro para a salvação. Ele é uma consequência da salvação, mas não significa que é salvação. Tem tantas pessoas que eu conheço que batizaram sem nem saber o sentido do batismo. Quando eu me batizei em 2014, batizei em Sertãozinho, lá, como é uma igreja na correria ali, diante do movimento, e eles nem explicaram para mim o que era o batismo. Não teve o discipulado. Quando teve, só teve um, eles foram ensinar o quê? A doutrina do dízimo, não a doutrina da salvação. Muitas igrejas, muitas pessoas, pastores, não estão preocupados com isso. O dízimo dele é alto, é o que importa, pode ficar do jeito que quiser. Não sai não, se ele sair, vai atrás. Temos que arrecadar. Isso não é prioridade no reino de Deus. Então, meus irmãos, o Simão Mágico, ele batiza e logo após ele vê ali os dons dos apóstolos manifestando nas pessoas. Então ele fica com aquele desejo de ter aquilo, ele quer oferecer os apóstolos dinheiro: me dê esse dom, eu compro.
depois os irmãos leem em casa, Atos 8, do versículo 8 em diante, ele oferece dinheiro por aqueles dons. Por quê? Ele ficou tão admirado com aquilo que, quando ele fazia parte das adivinhações, o espírito maligno, Satanás, que ajudava ele naquilo, mas não saía de forma adequada. Então, quando ele vê que aquele poder dos apóstolos era um poder genuíno, verdadeiro, sem mentira, sem façanha, faceta, então logo ele quer aquilo, quer comprar aquilo. Então Pedro repreende ele. Pedro pega e fala: ó, arrependa-te enquanto é tempo. Aí a Bíblia se cala em questão dele. Nós não sabemos se ele se arrependeu, se ele continuou ali na mentira, no engano, mas ele achou que poderia adquirir o dom de Deus por meio do dinheiro. Ele desprezou, menosprezou os dons. Ele reduziu o poder de Deus a dinheiro, a nada. O poder de Deus não é comprado. Nós vemos que Deus, ele distribui os seus dons para cada um segundo o seu bem-querer, o seu beneplácito da sua vontade, e segundo a necessidade da igreja. E por que ele dá a cada um? Para a edificação da igreja. E ele manda esses dons espirituais para pessoas pobres, ricas, pessoas feias, pessoas bonitas, altos, baixos. O Espírito Santo, ele não faz acepção. E ele achou que por causa do dinheiro poderia comprar aquilo. Dinheiro não compra dons. Dinheiro, ele tem um grande valor aqui na terra, mas no reino de Deus, em questão de salvação, em questão das coisas espirituais, as pessoas estão enganadas. Agora, o Espírito Santo, as pessoas podem insultar ele, blasfemar contra ele. Vamos abrir em Hebreus capítulo 10, versículo 29. Antes vamos abrir em Hebreus 6, versículo 4 ao 6. Aqui nós vamos ver que muitos tratam o Espírito Santo com descaso. Não se faz questão do Espírito Santo. Hebreus 6, versículo 4 e 6. Nós vamos ler. Diz assim: a epigrafia aqui já dá um alerta, os perigos espirituais. Diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia, a vergonha. Só até aqui. Esse texto, ele é um texto muito difícil, ele é muito debatido. Uns creem que aqui fala da perca da salvação para aqueles que creem. Outros dizem que ele é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esses que blasfemaram, é impossível eles ser renovados pelo poder do Espírito Santo para a salvação. E outros falam que é só uma exortação. Mas aqui, irmãos, ele quer dizer que é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. O texto está querendo dizer que tem muitas pessoas que provaram, vieram à igreja, Deus falou com eles, eles choraram,
aceitaram de imediato a palavra, se emocionaram, levantou a mão, aceitou o apelo, se emocionou. Só que com o passar do tempo, eles, além deles provar da boa palavra, dos poderes do mundo vindouro, eles experimentou, mas como não era verdadeiramente convertido, caíram, blasfemaram. Não se faz mais importância daquilo. Então, meus irmãos, isso aqui tem pessoas que tratam o Espírito Santo com descaso. A pessoa de Deus, a terceira pessoa da Trindade, ela é por muitos tratada com descaso. Uma igreja nos Estados Unidos, um homem saiu da membresia, foi engatilhando como um cachorro e falando que estava possuído pelo Espírito Santo. Estava tratando o Espírito Santo com descaso. Estava atribuindo uma obra de Satanás. Estava falando que era o Espírito Santo. Pode ser a blasfêmia. Então o texto faz questão de dizer: esses aí que experimentou da boa palavra, se fizeram participantes do Espírito Santo, foram iluminados, provaram do dom celestial e dos poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível, ou seja, não tem salvação para esses. Como eu sei que eu blasfemei? Tem muitos crentes que têm medo. Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Fica naquele medo. Será que eu xinguei e falei aquilo? Será que foi uma blasfêmia? Quem verdadeiramente blasfemou contra o Espírito Santo, ele não sente vontade nem desejo de se arrepender. Quem blasfema contra o Espírito Santo não tem salvação. Por que a Bíblia fala contra o Espírito Santo? Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se nós blasfemar contra ele, ele não vai nos convencer. Se nós esperar de nós mesmos que o arrependimento venha, ele não vai vir. Então, uma pessoa que insulta, blasfema contra o Espírito Santo, faz descaso, insulta, afronta, essa pessoa não sente necessidade, nem vê a necessidade do arrependimento. Quem blasfema contra o Espírito Santo, tudo que é de Deus, ele não tem interesse. Ele não tem interesse na igreja, de oração. Aquilo que ele tanto falava de Deus, hoje, ele detesta que a pessoa fala de Deus. É uma pessoa que não tem temor de Deus mais. Nós conhecemos muitos desviados, mas que têm temor. Quando fala de Deus, ele fica calado, ele reconhece. Mas aquele que blasfemou, ele fica com raiva, ele fala: aquilo é mentira, vocês ainda ficam acreditando nessas bobeiras, isso é mentira, vocês falam que Deus vai vir e não veio ainda. Então, meus irmãos, muitas pessoas tratam o Espírito Santo com descaso, e outras insultam o Espírito Santo. Hebreus 10, 29 diz: de quanto mais severo castigo julgais, vós será considerados digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou. Insultar significa, ultrajar significa, profanar significa ofender, insultar, caluniar, desrespeitar, injuriar, vituperar, afrontar, maltratar, contrariar, desobedecer, violar, difamar, desprezar o Espírito Santo. Isso é um insulto diante de Deus. Deus não aceita. Deus não aceita, ele manifesta a sua ira. E se Deus virar as costas para o homem vai andar desgovernado, sem sentido,
e vai cometer torpezas, igual nós estamos vendo, muitos cometendo. Olha os carnavais. Só olhar com os olhos espirituais que vai ver a tamanha da maldade que se tornou o gênero humano. Está como os dias de Noé. Deus está triste, o Espírito Santo está triste. Então, meus irmãos, insulto a Deus. Agora, desdenhar, muitas pessoas podem desdenhar. Desdenhar é descaso, desprezo, rebaixar, desconsiderar o Espírito Santo, não levar em conta. Neemias 9, versículo 30 diz: porém, estendesses a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e testificasse contra eles pelo teu Espírito, pelo ministério dos teus profetas, porém eles não deram ouvido, não fez caso, não considerou. Por isso os entregasse nas mãos dos povos das terras estranhas, os inimigos, as nações. Então, meus irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não vem de uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, ela vem de quem conhece. Uma pessoa que não conhece, ele fala tantas coisas, mas creio eu que Deus não leva em conta, que ele não conhece. Agora, quem conhece, provou, como diz o texto, da boa palavra, provou dos dons espirituais, a blasfêmia vem desses. Lá no texto, depois nós vamos ler de João 5, vai falar da blasfêmia. Agora vamos caminhando para o fim. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia é um discurso, palavra proferida que ofende fortemente uma divindade. É uma declaração absurda, sem nexo, sem lógica. É um agravo, um desacato, é um ataque, é uma rebelião, é uma maldição contra Deus. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Os fariseus, no tempo de Jesus, eles alguns ali cometeram a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, diante do texto que eles blasfemou contra o Espírito Santo, nós entendemos que a blasfêmia do Espírito Santo também é atribuir uma obra de Deus a Satanás. Aquilo que a pessoa tem certeza que foi Deus, ela tem consciência, tem entendimento, tem sabedoria, tem certeza, sem sombra de dúvida nenhuma, que foi Deus. Se ela aplicar, falar, atribuir a Satanás, ela está cometendo a blasfêmia contra o Espírito Santo. Já pensou isso vindo de uma pessoa que conhece a Deus, pedir tanto a Deus e Deus ouvir, Deus livrar? Depois, passados os tempos, ela atribuir aquela obra de Deus a Satanás? Lá em Mateus 12, 24 diz: mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus estava ali, tendo uma conversa, e Jesus, conversando com eles, nós sabemos que expulsou vários espíritos demoníacos durante o seu ministério, e eles falaram que aquilo era uma obra satânica, ele estava expulsando aqueles demônios pelo poder do Beelzebu. Jesus pega e fala: mas qual reino é dividido? Pode Satanás estar contra Satanás? Então, eles atribuem aquela obra de Jesus a Satanás, blasfemou. Aqueles ali, está no Hades uma hora dessa, já está em tormentos, conscientemente da perdição. E logo quando Jesus vir no trono branco, eles vão tomar um tapa na cara e ser lançados no lago que arde com fogo e enxofre, porque eles blasfemaram.
Agora, a blasfêmia, ela é imperdoável. Vamos abrir em Mateus, capítulo 12, versículo 31, 32. Mateus 12. Nós vamos ler esse texto e depois mais um e finalizar. Mateus, capítulo 12, versículo 31 e 32. Diz assim: Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, meus irmãos, Jesus falando aqui que essas pessoas que fizeram isso, eles cometeram um pecado imperdoável, não tem jeito, não resta mais sacrifício por eles. E eles não terão perdão neste século, na terra, terreno, nem no porvir. Vão para o lago de fogo, queimar por toda a eternidade. É o pecado imperdoável, blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar as mais claras provas de que as obras de Jesus, que revelam a aproximação do reino de Deus, foram feitas pelo poder do Espírito Santo. E eles alegar que pertence ao diabo. Os poderes que Jesus fez, olha só, Jesus estava curando, prodígios, milagres, maravilhas, e eles falando que Jesus estava fazendo aquilo pelo poder de Beelzebul, maioral dos príncipes. Atribuiu aquela obra a Satanás. Então, é sinal de endurecimento tão completo. Quem faz isso é um sinal que a sua mente já está cauterizada pelo engano, pelo diabo, pelo pecado, pela escravidão, pelo Deus deste século. Ela está escravizada. Então, é um sinal de endurecimento tão completo ao ponto de não existir nenhuma esperança de arrependimento e conversão. É o que nós lemos lá em Hebreus 6, 4 ao 6. O pecado torna-se incapaz de reconhecer ou distinguir entre o divino e o diabólico. Pessoas que cometeram a blasfêmia do Espírito Santo, elas não sentem vontade de se arrepender, elas não se reconhecem, elas justificam a sua vida, elas não se arrependam. Logo, o agente que nos faz arrepender dos nossos pecados, elas não têm. Então, elas pecaram contra ele. Ele está distante, a quilômetros de distância de pessoas assim. Agora, o último versículo para nós finalizar. 1 João 5,16. Vai falar também ali da blasfêmia. 1 João 5,16. Nós vamos ler e eu vou fazer as considerações e nós vamos encerrar. Primeira carta de João 5,16. Vou esperar os irmãos todos achar. Aqui é o apóstolo João que escreveu, o mesmo João de Apocalipse, do Evangelho de João.
Diz assim, versículo 16: Se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue. Aqui está falando da blasfêmia. Há pecado para a morte, e por esse não digo que rogue, que ore. João está falando aqui, se nós sabemos que alguém cometeu, blasfemou contra o Espírito Santo, nós não devemos orar por essa pessoa, nem rogar, nem pedir, porque ela já está com a sua mente cauterizada. Então este pecado corresponde ao pecado eterno contra o Espírito Santo, contra a obra do Espírito Santo. Então ele faz um alerta: se alguém vir seu irmão cometer pecado não para a morte eterna, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo que não ore. Então, meus irmãos, diante desses textos, a qual é alerta para nós como crentes em Cristo Jesus, se de fato somos verdadeiros crentes, nós não perdemos a salvação, mas não vamos entristecer o Espírito Santo, não vamos fazer isso com Ele. Ele é o agente da salvação, Ele é o nosso guia, o nosso conselheiro, Ele é o nosso auxiliador, Ele é quem nos ajuda a não pecar contra Deus, é por causa dEle. Agora, se você que está aqui nessa noite, vamos fechar os nossos olhos, fazer uma reflexão, inclinar as nossas cabeças. Se tem alguém aqui nessa noite que não tem certeza da sua salvação, que fica duvidoso quanto à sua salvação, que não sabe se é verdadeiro salvo, se de fato a salvação o alcançou, se foi regenerado, se foi mudado, transformado. Se você não tem essa certeza, o que você está esperando para reconhecer, confessar a Jesus, crer, confiar e peça a Ele, peça perdão por entristecê-lo, por afrontar, por ouvir a sua palavra e não tomar uma decisão uma decisão séria, diante da seriedade que é a palavra de Deus. Não vamos blasfemar, não vamos falar, não vamos ofender a Deus com os nossos pecados, com as nossas mentiras. Deus é santo, Ele não tem parte com o pecado. Deus é santo e Ele quer dos seus que nós buscamos uma santidade, um nível de santidade cada dia mais profundo. Pode ser que tenha a probabilidade de muitos crentes, tanto nominais como crentes verdadeiros, estar entristecendo, afrontando o Espírito Santo. Crentes nominais, crentes que diz que é crente, mas levam uma vida de mentira, engano, falsidade, vive nas trevas, no engano. E isso invariavelmente está ofendendo o Espírito Santo. Não vamos fazer isso com Ele. Ele é santo, Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o agente da nossa salvação, Ele é o selo. Sem esse selo não há salvação. Sem esse selo, as pessoas que não tiver o selo vai ficar com o anticristo e vai ser jogado no lago de fogo, juntamente com o anticristo. Vamos rever, meus irmãos, o que nós falamos, o que nós pensamos, o que nós tem falado, o que nós tem feito, o que nós não tem feito, omitido. Vamos pedir a Deus perdão, vamos confessar para Ele as nossas culpas, os nossos pecados. Vamos dizer para Deus que realmente o cristianismo é coisa séria e vamos tomar uma posição firme diante dele,